Isso é um absurdo. Esta expressão revela a reação de alguém diante de algo que, na sua opinião, no seu ponto de vista, contraria a lógica e o bom senso. Quando se depara com algo que nos parece irracional, ilógico, sem nenhum bom senso, que não faz nenhum sentido, esta então é uma expressão que poderia dizer o que nós pensamos. Isso é um absurdo. Mas esta expressão também revela a reação que o profeta Isaías teve diante de certas atitudes que o povo de Judá e Jerusalém estavam cometendo no seu tempo. De fato, é a reação do próprio Deus através do profeta Isaías, por causa de atitudes que o seu povo estava tomando. Isso aparece no capítulo 29, versos 15 e 16. Isaías 29, 15 e 16. Diz assim: ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas obras fazem às escuras e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice: ele não me fez. E a coisa feita dissesse do seu oleiro: ele nada sabe. Oremos. Senhor nosso Deus, que a tua graça venha sobre nós, nos assistindo na compreensão, no amor e na obediência à tua palavra. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui o início da terceira subseção, começada com a expressão ai, o terceiro ai, desta parte do livro de Isaías. Uma parte que começa no capítulo 28, vai até o capítulo 39, na qual Isaías continua o seu desafio ao povo de seu tempo, ao povo de Judá, ao povo de Jerusalém, para que confiassem exclusivamente em Deus, e não nos recursos, nos planos ou alianças humanas. Esse tem sido o seu desafio através do livro, desafio que ele havia proferido com suas profecias durante o tempo que profetizou, um pouco mais de 50 anos, que esteve profetizando para aquele povo. Depois ele reuniu suas profecias e as editou e as colocou na forma de livro, como nós temos hoje, e distribuiu estas profecias no livro, fortalecendo esse argumento. Cada sessão fortalece este argumento de que o povo de Deus deve confiar única e exclusivamente em Deus, especialmente nos períodos de crise. Neste ai, nós temos a revelação ou a narração de duas inversões, de duas maneiras de inverter a realidade. Uma maneira feita pelos homens, uma inversão produzida pelos homens, a outra produzida por Deus. Uma produzida no presente, na atualidade, no agora. A outra será produzida no futuro. Hoje pela manhã nós trataremos da primeira inversão e logo mais à tarde e noite trataremos da segunda inversão.
Agora veremos a inversão, que é feita no presente pelos homens. E nesta inversão, fica claro que viver sem consideração por Deus e por seu plano é uma perversidade, ou é um absurdo. Viver sem consideração por Deus e pelo plano de Deus é um absurdo. E é um absurdo, em primeiro lugar, porque os que vivem sem considerar Deus e seu plano para suas vidas não escaparão impunes. Aqueles que vivem sem levar Deus em conta na sua vida, sem levar o plano de Deus em conta nas decisões que tomam aqui, não ficarão impunes. Isso é dito pelo ai, que começa esta sessão. Esse ai é tanto uma marcação literária, e quando Isaías pronunciou era um recurso retórico, utilizado em sua época, e inclusive utilizado em vários livros da Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, em vários discursos, como nos profetas Isaías, Jeremias, Abacuque, como nos próprios sermões de Jesus, que nos são relatados nos evangelhos. Esse recurso retórico, então, tanto marcaria o início de uma sessão do discurso, como servia para chamar a atenção e comunicar uma notícia pesarosa, triste ou mesmo uma advertência. Esta era a função da expressão ai. Um recurso literário e retórico, marcando então o início de uma sessão, mas que também advertia, chamava a atenção para algo triste, algo pesaroso ou algo perigoso que poderia acontecer. E aqui o ai é contra as pessoas que pensam que podem deixar Deus de lado. Pensam que podem desconsiderar Deus em suas vidas. E essas pessoas são retratadas como aqueles que escondem profundamente o seu propósito do Senhor. Como pessoas que não querem que Deus saiba quais são seus planos. Não querem dar a conhecer a Deus as suas ideias, os seus pensamentos, o que planejam fazer. E para ilustrar estas pessoas, Isaías então nos diz que elas são como aqueles que cavam profundamente e lá, bem profundo, escondem os seus planos e os seus propósitos. Usando a técnica do paralelismo, ele na segunda linha repete a ideia, ampliando-a um pouco. E que as suas próprias obras fazem às escuras. E aqui estas pessoas agora são retratadas como alguém que agem, mas agem no escuro. Agem na surdina. Não agem às claras. Porque acreditam que se fizerem as suas obras no escuro, Deus não verá. Deus não tomará conhecimento. Estas pessoas estão agindo desconsiderando Deus. Elas têm os seus planos, elas têm os seus propósitos, têm as suas ideias, empreendem as suas ações, mas deixando Deus de lado. Como se fizessem de costas para Deus, para que Deus não visse, para que Deus não tomasse conhecimento de suas ideias e de suas ações. Elas pensam que podem se esconder de Deus. E a razão é simples.
Elas não querem a interferência de Deus em suas vidas. Sabe quando você quer fazer alguma coisa e você está relacionado com alguém, por exemplo, você tem um cônjuge, ou tem seus pais, ou tem seu chefe, e aquilo que você vai fazer, você sabe que eles não vão concordar. Você sabe que a ideia deles será contrária à sua. E você então toma a decisão de não comunicar, de não falar. Porque se eu falar com a minha esposa ou com o meu marido, eu já sei que vai ser contra mesmo. Então eu prefiro não falar. Eu vou fazer aqui só comigo, eu vou guardar só para mim. Ou os filhos que dizem, eu nem vou falar com o papai nem com a mamãe, porque eu sei que se eu falar eles vão ser contra. Essa atitude está desconsiderando a outra pessoa. Está como que dizendo para a outra pessoa, você não tem nada a ver com o que eu penso e com o que eu falo. É basicamente isso. Você não tem nada a ver, eu não quero sua opinião, eu não quero saber o que você pensa, eu não quero que você interfira. Então eu vou fazer sem você saber. Porque se você souber, eu sei que você vai interferir. Eu sei que você vai dar pitaco. Eu sei que você vai dizer alguma coisa. Eu sei que você vai falar a sua opinião. Então eu prefiro fazer escondido, fazer sem você saber. Estas pessoas, para quem Isaías está pronunciando o seu ai, a sua advertência, estão fazendo isso com Deus. Quando se age assim com Deus, é porque se tem um conceito errado de Deus. É evidente. Você pode fazer isso com as outras pessoas. Você pode esconder os seus pensamentos de todo mundo. Você pode esconder suas ações de muitas pessoas. Mas não pode de Deus. Quando alguém age assim, ou ela pensa que Deus não existe Deus nenhum. Então, já que não existe, eu faço da minha vida o que eu quero, eu penso o que eu quero, eu dirijo a minha vida conforme as minhas ideias e não tenho satisfação a dar a ninguém. Eu sou autônomo na minha vida. Inclusive, a Bíblia nos mostra que esta é a principal razão do ateísmo, o desejo por autonomia na vida, o desejo por liberdade autônoma, o desejo de fazer da vida o que bem quiser, de fazer da vida o que bem entende. Essa é a razão básica afirmada nas Escrituras para o ateísmo, para a crença que Deus não existe. Em certo sentido, estas pessoas entenderam as implicações da existência de Deus um pouco mais do que alguns que afirmam acreditar em Deus. Estas pessoas entenderam que, se existe um Deus, eu devo contas a Ele. Se existe um Deus, eu não posso fazer da minha vida o que eu quero. Se existe um Deus, que é o meu Criador, eu tenho responsabilidades para com esse Deus. Eu devo respostas da minha vida a esse Deus. E então eu prefiro acreditar que esse Deus não existe. Um certo filósofo, que depois mudou de ideia, se tornou um teísta, mas afirmou isso com todas as palavras. No tempo que ele era ateísta, ele disse: se existe um Criador, a liberdade autônoma humana não existe. Inclusive a frase que ele usou foi: no momento em que o Criador entra por uma porta, a liberdade autônoma sai pela outra.
Porque se existe um Criador, eu devo respostas a Ele e não posso fazer da minha vida o que eu quero. Então, alguém que, desejoso de ter a liberdade autônoma, de crer, pelo menos, vamos dizer assim, que ela pode fazer de sua vida o que quer, só lhe resta uma opção: admitir que não existe Deus. Mas a pessoa pode também crer em Deus, mas em um Deus limitado. Em um Deus, por exemplo, que não sabe tudo. Eu creio que Deus existe, mas eu creio que esse Deus não sabe todas as coisas. Eu creio que esse Deus não tem conhecimento de tudo. Essa, inclusive, foi a saída que alguns teólogos, dentro da área chamada cristã, optaram. Uma corrente chamada teísmo aberto ou teologia relacional, em que eles afirmam que Deus escolheu não saber tudo. Deus optou, ele poderia saber tudo, mas ele optou, a partir do momento que ele criou outros seres pessoais, como os anjos e os seres humanos, ele optou por não saber. De modo que eles afirmam que Deus só sabe até o presente. Deus só sabe o que eu falo até o momento que eu falo. Ele não sabe o que eu vou falar. Isso ele não sabe. Ele só vai saber a partir do momento que eu falar. Ele não sabe o que eu penso. Então aí é um conceito de um Deus limitado. No caso do teísmo aberto, um Deus que se autolimitou, mas ainda é um Deus limitado. Ou um Deus limitado no sentido de poder. Ele até sabe, mas ele não pode fazer nada. Ele até sabe, mas não pode agir. Ele até sabe de certas coisas que os seres humanos fazem e vão fazer. Mas ele optou por não agir. Ele se autolimitou em poder. O seu poder é limitado. Ele não consegue fazer nada para impedir. Ou ainda um Deus que é limitado em sua vontade. Ele sabe e ele pode, mas ele não quer. Ele não se importa. Ele não se preocupa com o que acontece no mundo. Ele não se preocupa com o que acontece nas nossas vidas. Ele decidiu não interferir. É um Deus distante, que vez ou outra faz alguma coisa, mas que de modo geral ele não está nem aí para o jeito que a gente vive. Então, ou a pessoa crê que Deus não existe, ou ela vai crer nesse Deus limitado. Nesse Deus que ou não sabe, ou não pode, ou não quer, não se importa. E se a pessoa crê assim, se esse é o tipo de Deus da fé daquela pessoa, a vida, o mundo, depende somente de nós. Depende somente de mim e de você. Dos nossos planos, do nosso conhecimento, dos nossos recursos e das nossas decisões. Estas pessoas para quem Isaías está falando, parecem que no seu íntimo é isso que elas creem. Ou que Deus não existe, ou que Ele não sabe, ou que Ele não pode, ou que Ele não se importa. Então tudo depende de nós. E por isso eu posso fazer coisas escondidas. Eu posso ter planos que Ele não sabe. Eu posso empreender ações que Ele não toma conhecimento. Mas Isaías está dizendo, ai dos que pensam assim. Ai daqueles que agem desta maneira. E o ai traz com ele
a sentença. Estas pessoas não ficarão impunes. Deus irá agir. Deus não se permite ser ignorado por suas criaturas. Deus não se permite ser deixado de lado pelas pessoas que Ele criou e ama. O Deus das Escrituras sabe, pode e se importa com elas. O que nós temos expresso aqui é um ateísmo, mesmo que não declarado, mas um ateísmo prático. E, infelizmente, esse ateísmo prático é refletido em nossas vidas, é refletido em nosso estilo de vida. Nós afirmamos crer em Deus. Nós expressamos, Deus está no controle, tudo depende de Deus. Deus governa tudo, é a vontade de Deus. Mas na hora da vida, na hora do dia a dia, nós agimos como se tudo dependesse de nós, como se tudo estivesse em nossas mãos, como se nós fôssemos autônomos e autossuficientes. Nós expressamos exatamente aquilo que Isaías disse no texto anterior. Este povo se aproxima de mim, verso 13, se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios, mas o coração está longe de mim. Então nós afirmamos, nós escrevemos nas nossas redes sociais, Deus no controle, tudo depende de Deus, vontade de Deus, mas é só boca. É só fala. Na hora de agir, na hora de fazer os planos, na hora de tomar as decisões, nós ignoramos Deus. Nós não nos importamos se Ele concorda, se Ele não concorda, se Ele se alegra com isso, se Ele não se alegra. Nós fazemos e pronto. Nós empreendemos a ação e acabou. E naquilo que é pecaminoso, nós nem consideramos que Ele está vendo, que Ele está sabendo. É uma crença de lábios, é uma crença de boca, mas na vida é ateísmo, na vida é descrença em Deus. Agora, qual seria o contexto histórico no qual Isaías está falando? Dentro dessa sessão, inclusive isso vai ficar claro no capítulo 30, o povo de Judá e de Jerusalém estavam sendo ameaçados fortemente pelo Império Assírio, a nação assíria, que era a grande potência que foi a sombra ameaçadora durante todo o ministério de Isaías. Foi esse império que tinha como capital a cidade de Nínive, e se fortaleceu e saiu conquistando nações a leste e oeste, especialmente as nações ali da Palestina, que era uma região que funcionava como um corredor comercial e militar entre as grandes potências e os grandes centros comerciais. E a Assíria já havia tomado o território de Arã, o território do Reino do Norte, Israel, o território dos filisteus e outros territórios ali, e agora ameaçava Judá e Jerusalém. E ela exigia que Judá e Jerusalém, o reino ali, na época o rei Ezequias, nesse momento aqui, ou fizesse uma aliança, se curvasse aos desejos da Assíria, ou então eles viriam e tomariam a cidade. E dentro da política de Judá e Jerusalém,
os assessores, os partidos políticos, podemos chamar assim, que estavam ao redor do rei Ezequias, tinha o partido pró-Assíria, o partido que dizia: rei, é melhor a gente fazer uma aliança com a Assíria e nos curvarmos, aceitarmos os interesses e a interferência deles. Havia o partido pró-Egito, chamando assim, que dizia: não, rei, não vamos nos curvar não, vamos fazer uma aliança com o Egito, vamos fazer um acordo com o reino do Egito, que também é uma potência forte, e com aliançados, acordados com o Egito, a gente pode fazer frente à Assíria. E havia Isaías, e aqueles poucos que acreditavam na mensagem proclamada por ele, que diziam para o rei Ezequias: nem uma coisa, nem outra. Confiança só em Deus. Deus vai nos livrar. Nem precisamos de aliança com a Assíria, nem precisamos de aliança com o Egito. A nossa aliança nós já temos. Nós fizemos esta aliança há uns 700 e poucos anos atrás, lá no Monte Sinai. Quando, mediados por Moisés, Deus fez uma aliança conosco, e ele disse que se nós obedecêssemos, ele iria nos proteger e nos guardar. Então pronto, essa é a nossa aliança. Quando tramava então os planos, estes partidos tinham que tramar em secreto. Eles não poderiam apresentar publicamente estas alianças. Então, no caso aqui, à luz do capítulo 30, nós entendemos que o partido que estava ganhando força, ganhando influência, era o partido pró-Egito. Então, eles estavam secretamente enviando embaixadores para o Egito. Acordo vai, é assinado, acordo vem, é assinado, e como é isso e como é aquilo. Só que eles estavam fazendo escondidos. Por quê? Porque se fizesse às claras, eles enfrentariam dois problemas. Um é que o partido pró-Assíria iria saber e iria sabotar. E é assim que o mundo político funciona, né? A gente está tendo muito claro, muito evidente isso. Mas em segundo lugar, que se fosse público, o que aconteceria? Isaías ia: está errado, não é isso que Deus quer não. Pronto, e aí Isaías ia falar, era para todo mundo, e dizer e proclamar, como algum tempo antes ele foi nu aqui na cidade toda, para dizer que não valia a pena confiar no Egito. Então a gente tem que fazer em segredo, para Isaías nem saber. Porque se ele souber, ele vai dizer que Deus é contra. Então, guiados aí por esses interesses políticos, financeiros, eles estavam tramando e deixando o profeta de Deus de lado. Deus, não, ele não pode saber disso. Como se Deus pudesse ficar sem saber destas coisas. O grande problema aqui não é nem o segredo em si, porque até o segredo era necessário, mas o segredo para os inimigos, não o segredo para Deus. O grande problema era a desobediência a Deus, o achar Deus de lado, o deixar-se guiar apenas pelos interesses políticos, econômicos, os interesses apenas que o mundo horizontal, que a visão horizontal permite, e nenhuma consideração para com Deus, nenhuma consideração para o sobrenatural, nenhum interesse pelos reinos de Deus. O problema aqui é que esta posição refletia um ponto de vista de que apenas e tão somente as coisas sob nosso controle, as coisas que nós entendemos, as coisas que nós dominamos,
é que devem ser levadas em consideração. O que é sobrenatural, o que é de Deus, o que é de outro mundo, não tem nada a ver conosco. Só devemos considerar o que é natural. Um ponto de vista naturalista, racionalista, humanista da vida. Como se o sobrenatural e Deus não interferissem neste mundo. Eles esqueciam profecias que Isaías já havia proclamado. No capítulo 14, Isaías agora falando contra a Assíria. No capítulo 14, verso 24 e 26, Isaías diz: jurou o Senhor dos exércitos dizendo, como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Esse é o desígnio que se formou concernente a toda a terra. E esta é a mão que está estendida sobre as nações. Eles estavam esquecendo que as decisões finais que dirigem a história não são as decisões dos homens. São as decisões de Deus. Que quem dá a palavra final, quem bate o martelo, quem coloca a assinatura autorizando ou desautorizando tudo, é Deus, é o soberano. Que é o plano dele que determina tudo, que dirige tudo. Eles esqueceram também de uma profecia feita contra o Egito. Não tinha profecia feita contra a Síria, mas tinha profecia também feita contra o Egito. No capítulo 19, 12, o profeta pergunta: onde estão agora os teus sábios? Se referindo ao Egito. Anunciem-te agora ou informem-te do que o Senhor dos exércitos determinou contra o Egito. O Deus que tinha planos que dirigia o império assírio, também tinha planos que dirigia o império egípcio, e tem planos que dirige o mundo todo. Ao fazer escondido, pensar em secreto, eles estavam ignorando que esse mundo tem um dono, tem um governante, e que é o plano dele que permanece. Que não adianta tentar se esconder de Deus, ignorar Deus, porque é o plano dele que fica. Eles perguntam: quem nos vê? Quem nos conhece? A gente pode fazer, deixar Deus de lado, virar as costas para Ele, fazer os nossos planos, tomar nossas decisões, sem perguntar para Ele, sem dizer para Ele, sem ouvir a opinião dEle, sem orar sobre o assunto. Ele nem vai saber. Agora, se você conhece as Escrituras, talvez o Salmo 139 esteja chegando em sua mente. Diante destas afirmações, através de perguntas retóricas, que indicam que Deus não vê ou Deus não sabe. E o Salmo 139, dos versos 1 a 12, numa linguagem poética, de uma figura de linguagem que abrange tudo, ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, assentar e levantar. Então essa figura de linguagem que conta extremos para incluir tudo que está no meio. O Senhor conhece quando me assento e quando me levanto, quer dizer, o Senhor conhece toda a minha vida. De longe penetras os meus pensamentos. A ideia é, e nem eu sei direito o que eu vou pensar, e o Senhor já sabe.
O Senhor já sabe. Verso 3, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, novamente a figura de linguagem inclusiva, eu andando ou deitado, e tudo que envolve a minha vida, o Senhor esquadrinha, o Senhor sabe, e o Senhor sabe de todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha boca, eu nem sei o que eu vou falar, mas o Senhor já sabe. O Senhor me cerca na frente e atrás e em cima. Não tem para onde escapar. Na frente, atrás e sobre mim pões a tua mão. E aí o salmista interrompe essa descrição para expressar sua admiração. Ele diz, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, eu não posso atingir. Como é que eu vou entender que dos quase 7 bilhões de pessoas que existem no mundo, Deus sabe agora o que cada um está pensando? A gente tem dificuldade de saber até o que a gente está pensando com clareza. Pois Deus sabe o que os quase 7 bilhões de pessoas neste mundo, nesse momento, estão pensando. Há um monte de pessoas falando. Deus sabe não apenas o que elas estão falando, mas o que elas vão falar. Deus sabe o que cada uma delas está fazendo, onde está. Agora, não é só que Deus sabe agora. Deus sempre soube. Já parou para pensar nisso? Que Deus sempre soube o que você estaria pensando agora? Ele sempre soube. Não é que ele passou a pensar no momento em que você também pensou. Ele sempre soube. Que antes de te criar, ele já sabia. Já sabia tudo que você ia pensar, tudo que você ia falar, tudo que você ia fazer. Por isso que o salmista diz, o conhecimento é maravilhoso demais. Não tem como não tem como caber em nós tal ser, de tamanho conhecimento. E aí ele continua dizendo, para onde eu vou fugir do teu espírito? E continua usando aquela linguagem inclusiva. Se eu vou para o céu, às alturas, lá estás. Se eu vou no mais profundo abismo, que era onde o pessoal de Isaías, na linguagem de Isaías, estava tentando fazer os seus planos, cavando fundo para Deus não saber. Ele disse, se eu for até o mais profundo abismo, lá estás também. O verso 9 está falando aí de leste e oeste. Se eu tomo as asas da alvorada, o leste, onde o sol nasce. Se eu for para lá, para onde o sol nasce, tomando as asas da alvorada. Ou me virar para o oeste, que no caso de onde o salmista vivia, no oeste estava o mar Mediterrâneo. Mas se eu me virar para o oeste, para os confins dos mares, ainda lá, a tua mão vai me guiar e a tua destra me susterá. Não tem para onde eu correr, nem para cima, nem para baixo, nem para leste, nem para oeste. E se eu ficar no escuro? Versos 11 e 12. Também não adianta. Se eu disser, as trevas vão me encobrir, eu vou fazer isso no escuro, eu vou fazer isso sem luz, eu não vou fazer as claras. Ele diz, não adianta nada. Até as próprias trevas são luz para ti. A ideia é que Deus enxerga tão bem, tanto no claro, como no escuro. Ele não precisa de luz para enxergar. Esse é o Deus das Escrituras. O Deus que tudo sabe, tudo vê, e do qual nós não podemos fugir, do qual nós não podemos nos esconder. Viver pensando o contrário é absurdo. É absurdo. Se você achar que pode ignorar Deus da tua vida, que pode se mudar para um lugar tão longe que Deus não vai estar nem aí para você,
que pode subir tão alto que Deus não vai te procurar, ou descer tão fundo que Deus não vai também se importar com tua vida, que pode ir para tal lugar e pensar isso e falar aquilo que Deus não está nem aí, você está agindo de modo absurdo. Porque o Deus das Escrituras sabe de tudo e vê tudo. E ele disse um ai para aqueles que agem de modo diferente. Aqueles que não consideram Deus em suas vidas, que vivem sem consideração para com Deus e os seus planos, não escaparão impunes. Por isso que é um absurdo, uma insensatez, viver sem considerar Deus. Mas a segunda razão, aparece agora no verso 16, é que os que vivem sem considerar Deus em suas vidas estão agindo de forma absurda, porque o Criador não está nas mãos da criatura, e sim a criatura está nas mãos do Criador. A palavra que começa aqui na expressão que perversidade a vossa, a palavra perversidade transmite exatamente essa ideia de absurdo, de virar alguma coisa pelo avesso. Tanto é que algumas versões traduziram assim: vocês estão virando a coisa pelo avesso. Vocês estão invertendo tudo. Isso é absurdo. Essa não é a realidade. É perversidade no sentido de ser algo pervertido, torcido, que ficou torto, entortado, desviado. Vocês estão invertendo todas as coisas, e esta é a inversão do ser humano. A inversão de achar que o vaso de barro pode se virar para o oleiro e dizer para ele: você não sabe é nada. Eu é que entendo das coisas. Você não conhece. Você não sabe o que é barro. Você não sabe o que é um vaso. Eu é que sei. Vocês estão invertendo. Vocês estão pervertendo. Isso é um absurdo. E ele retrata Deus aqui como o oleiro e o barro. Uma ilustração que aparece na Bíblia em outras partes. O profeta Jeremias vai usar, por ordem de Deus. O apóstolo Paulo vai usar em Romanos 9. E que era uma ilustração comum em várias culturas. Na Mesopotâmia, no próprio Egito, em várias culturas ali, vizinhas ao povo de Israel, no Oriente Próximo, na África, inclusive os próprios maias, no México, também tinham essa ideia de o Criador sendo um oleiro. Você vai perceber essa ideia retratada por Jó, em Jó capítulo 10, verso 9. Jó que viveu bem antes, anos antes de Isaías, talvez 1000 anos antes. O que falou com Jó, Eliú, capítulo 33, verso 3, também menciona isso. Verso 6, melhor dizendo, menciona isso. Então, essa ideia era comum nas culturas de que Deus fizera o ser humano tal como um oleiro trabalhando o barro faz um vaso. E novamente, se você conhece as Escrituras, você sabe de onde brotou essa ideia para todas as culturas. De Gênesis 2, 7. Quando Deus criou Adão, ele fez o quê? Do pó da terra. Isso demonstra que as várias culturas carregam resquícios deturpados, mas carregam resquícios daquela revelação original e universal que Deus deu na criação. Agora a gente poderia trazer algumas ilustrações mais modernas, né? Eu acho que poucos de nós já estivemos numa olaria e vimos um oleiro lá, especialmente no esquema mais antigo, né?
com uma roda onde ele coloca um monte de barro e ele vai pegando o barro e com os pés, num pedal que tem embaixo, ele faz aquela mesa redonda girar e girando bem rapidamente e ele vai pegando o barro e modelando o vaso. Aí você fica espantado, eu já vi isso, a gente fica espantado. A velocidade com que ele faz e a agilidade de suas mãos, e ir moldando, e moldando, e moldando, daqui a pouco o vaso está pronto, certo? Tem só um monte de barro, mas daqui a pouco ele vai girando com os pés à mesa e com as mãos vai moldando o barro e daqui a pouco fica pronto. Mas como eu disse, poucos de nós talvez tivemos isso, poderíamos trazer outras ilustrações. Imagine a cozinha, a comida. O prato de lasanha, a lasanha lá que a cozinheira fez com tanto esmero, preparou e tal, está pronta. Aí a lasanha se vira para a cozinheira e diz, você não entende de nada. Talvez o resultado de algumas comidas, as comidas até pudessem nem ser isso, né, para as cozinheiras. Ó, fiquei tão mal feita que você não entende de nada. Mas vamos pensar numa comida bem feita, né? Numa lasanha bem preparada. Aí imagina aí a lasanha dizendo para a cozinheira, você não entende de nada. Você não sabe o que é lasanha, você não sabe o que é tempero. Eu sim é que conheço das coisas. Ou imagine uma roupa, uma camisa se virando para o alfaiate ou para a costureira e dizendo, você não conhece nada, você não conhece tecido, você não conhece costura, você não sabe de nada disso. Ou mesmo um livro, imagine um livro se virando para o autor e dizendo, você não sabe de nada, eu é que sei. Você que me escreveu não sabe. Nós entenderíamos isso como um absurdo, uma inversão. A pessoa que fez a comida entende muito mais da comida do que a própria comida. A pessoa que costurou uma roupa entende muito mais de tecido e de roupa do que a própria roupa. E a pessoa que escreveu um livro entende muito mais daquele assunto do que o próprio livro que ela escreveu. Isso é óbvio. Colocado assim é óbvio. Mas quando a gente se volta para a vida da gente, parece que não é assim que a gente pensa, não. A gente pensa que a gente sabe mais do que o nosso Criador. Que a gente entende da vida mais do que o Criador da vida entende. Nós esquecemos que somos peças em suas mãos, que quando tomamos nossas decisões, nós não podemos ignorar as dele, que já tomou antes de nós. Nós esquecemos que é ilusão viver e pensar que nossas decisões não são derivadas das decisões dele. Pense um pouco. Quem escolheu que você iria existir? Foi você mesmo? Foi decisão de quem que você teria uma vida? Que você teria uma existência? Quem foi que decidiu isso? Só há duas respostas possíveis. Ou o acaso, uma série de ações empreendidas ao acaso, e aí a vida não tem sentido, ou Deus. Um Deus soberano, pessoal, amoroso e inteligente decidiu. Então ele decidiu tua existência. Quem decidiu tua genética? Quem foi que escolheu tua genética? Foi você mesmo que escolheu? Eu quero ter o cabelo assim, ser dessa altura, ter um corpo assim, a minha disposição genética é essa. Foi você? Não foi? Quem escolheu tua formação? O lugar e o tempo que você foi criado? Quem escolheu isso? Foi você? Que escolheu a língua da minha criação, a cultura com a qual fui criado, o tempo, o lugar, o modo de criação. E se você pensar bem, essas duas coisas, esses dois fatores, genética e tua cultura inicial,
determina e tem determinado muito da tua vida. Você não seria a mesma pessoa e não estaria tomando as mesmas decisões hoje se tivesse uma genética diferente e tivesse sido criado de um jeito diferente. E quem escolheu isso? Quem escolheu isso foi Deus. Volte ao Salmo 139. A partir do verso 13 agora até o verso 16. Ele diz: pois tu, falando com Deus, formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Tal como um tecelão fazendo o tecido, foi assim que o Senhor me fez quando eu ainda estava no ventre da minha mãe. Eu te agradeço, porque de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Me criaste ali. As tuas obras são admiráveis, e aqui ele repete o pensamento do verso 6. E a minha alma sabe muito bem, eu não posso entender isso. Cada bebê concebido nesse mundo é ação de Deus, é decisão de Deus, é obra de Deus. Os meus ossos não te foram encobertos, quando lá no oculto eu fui formado e entritecido. E como um oleiro pegou o barro e fez o vaso, assim eu fui concebido, formado por ti. E os teus olhos me viram, quando eu ainda era uma substância informe. Quando nem meu pai, nem minha mãe sabiam ainda que eu estava sendo formado, o Senhor já me viu. Já viu. Tomou conhecimento. E não apenas isso. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Ali, e lembra que é uma linguagem poética, e o autor está enfatizando a soberania, o conhecimento soberano de Deus, mas não foi só ali, foi também na eternidade passada, antes de criar qualquer coisa, mas na poesia ele está dizendo, foi ali. Quando eu ainda era uma substância informe, o diário da minha vida foi escrito. E Deus sabia que no dia 18 de abril de 2021, foi escrito lá no livro dele, que eu estaria nessa hora, nesse lugar, assistindo esse culto, ou pregando, ou seja lá o que for. Mas ele sabia, lá. Quando nem meus pais sabiam que eu existia já, Deus já sabia todos os dias da minha vida. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Esse é o Deus. Como é que eu posso achar que devo ignorá-lo? Que devo virar as costas para ele, levar minha vida como eu bem entendo? Que ele não tem nada a ver comigo? Que as decisões são minhas e pronto? Veja ainda o que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Atos 17, quando pregou aos homens de Atenas. Atos 17, pregando num lugar que era o Areópago, lugar de debates e discussões da cidade de Atenas. O apóstolo Paulo menciona que
passeando na cidade entre os vários altares a deuses, a inúmeros deuses, tinha um altar ao Deus desconhecido. E o apóstolo Paulo diz, no verso 24, que era esse o Deus que ele estava anunciando. E ele diz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. O Deus que fez tudo. É Ele Senhor do céu e da terra. Ele domina, Ele é dono de tudo. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa. Está dizendo, Ele não depende de nós. Ele não precisa de nós. Pelo contrário, é Ele mesmo que dá a todos vida, respiração e tudo mais. Se você está respirando agora, é porque Deus está dando isso. Na hora que Ele quiser, Ele tira. E de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Quem foi que escolheu que você vivesse nesse tempo e nesse local? Quem fixou isso? Quem planejou isso? Deus. Com o propósito de, para buscarem, se porventura tateando, possam achar, porque Ele não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Como até alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele somos geração. É esse o Deus das Escrituras. O Deus que marca os limites da existência das pessoas e o lugar. Portanto, é perversidade, é insensatez achar que Ele não sabe, que Ele não pode ou que Ele não se importa. Não tem como não reagir, a não ser que se seja insensato, com adoração e obediência a esse Deus. Agora, quando as pessoas deixam de seguir, ou quando nós deixamos de seguir as instruções de Deus, nós perdemos de fato a noção da realidade. Aquilo que parece tão óbvio, que eu não escolhi a minha existência, eu não escolhi a minha genética, eu não escolhi a cultura na qual eu cresci, tão óbvio. E que estes fatores determinam minhas decisões hoje, tão óbvio. Mas quando as pessoas esquecem de Deus, ou viram as costas para as instruções de Deus, elas perdem essa noção. Elas acham que tudo depende delas, que elas são autônomas, que elas são suficientes. E exatamente esse desejo de dirigir a própria vida, de controlar a própria vida, que as leva a virar as costas para Deus e a viver como se Deus não existisse, não soubesse, não pudesse ou não se importasse. E deixa claro aqui, nessa atitude do povo de Jerusalém, que os inimigos de Jerusalém, os verdadeiros inimigos, não eram nem a Assíria e nem o Egito. Não estavam fora da cidade, estavam dentro da cidade. Eram seus cidadãos, os seus líderes, os seus governantes, que agiam sem temor de Deus, que agiam sem levar Deus em consideração, que agiam pensando que só os seus planos, só as suas ideias, só os seus recursos poderiam resolver. E isso deixa claro que o maior inimigo não está fora de nós, está dentro de nós. Meu maior inimigo e seu maior inimigo é sua vontade que deseja ser autônoma. É seu desejo
e o meu desejo de viver sem prestar contas a Deus, de achar que somos os donos da nossa própria vida, que somos os senhores do nosso próprio destino. Esse é nosso maior inimigo. Esse desejo que nos leva a perverter, a inverter a realidade e a virar as costas para Deus, tentando dirigir e controlar nossas vidas por nós mesmos. Você acredita mesmo que algumas coisas que você faz ou pensa, ninguém sabe? Ninguém está vendo? Você acredita mesmo nisso? Tem certas coisas na minha vida que só eu sei, só eu. Pensamentos aqui que eu tenho, eu não conto para ninguém, só eu sei. E faço certas coisas tão escondido que ninguém vai descobrir. Você acredita mesmo nisso? Se você acredita nisso e age assim, deixe-me até inverter. Se você age assim, é porque você acredita nisso. Você pode não dizer. Mas se você age fazendo certas coisas, achando que ninguém está vendo, ou pensando certas coisas, achando que ninguém sabe, se você age assim, é porque você acredita que Deus não sabe de tudo nem vê tudo. E se você acredita nisso, o Deus que você acredita não é o Deus das Escrituras. Você está vivendo uma ilusão. Você está invertendo as coisas. Você está pervertendo as coisas. É isso que o profeta Isaías chama perversão. Perversão. Você está vivendo como se não prestasse contas a Deus, como se não tivesse que prestar contas a Deus. Não tivesse que dar respostas a Deus. Tivesse que fazer seus planos, ter suas ideias, tomar suas decisões. Se der errado, eu volto correndo para Deus e peço ajuda. Mas se não der errado, eu continuo minha vida aí e nem estou aí para Ele. Esse estilo de vida não escapará impune. Não escapará impune. E esse estilo de vida é absurdo, é perverso. Porque não é o Criador que está nas mãos da criatura, e sim a criatura que está nas mãos do Criador. Lembre-se, por maior que seja a sua força de vontade, por maior que seja o seu desejo de autodeterminação, nem eu nem você somos mestres do nosso próprio destino. Nem eu nem você somos capitães da nossa alma. Por mais que desejemos isso, não somos. E nossa vida só terá lógica, só terá bom senso, só deixará de ser um absurdo quando nos voltarmos para Deus, quando considerarmos Deus e o seu plano em nossa vida. Quando antes das nossas decisões, antes das nossas escolhas, antes dos nossos atos, nós nos voltarmos para Ele em oração, nos voltarmos para a sua palavra em busca de orientação, perguntando, o que o Senhor quer que eu faça? Isso que eu estou pensando, isso que eu estou decidindo, é o que o Senhor quer para a minha vida? É o teu plano para mim? Porque eu só quero viver de modo que te agrade. Se a sua vida não é assim, ela é absurda, ela não escapará impune, porque não é você que tem Deus em suas mãos, mas é Deus que tem o controle da tua vida. Amém.